Eu acho que as exposições, as nossas instalações, começam sempre do espaço onde são montadas. Espaço ou espaços. Neste caso, são três, porque tínhamos acesso a três espaços. Por variadíssimas razões, decidimos criar duas peças novas para estes espaços, para esta sala e uma das outras, e porque tínhamos uma peça que foi coisa rara nos nossos trabalhos, foi pensada justamente para poder ser remontada, decidimos trazê-la para aqui e remontá-la neste espaço, numa configuração muito diferente da original, já agora. Porque a apresentação em 2022 em Aveiro foi montada numa antiga torre d'água com quantos metros de altura? Alguns 5 pisos de altura, se calhar mais, e a peça distribuía-se verticalmente. Aqui não se distribui verticalmente, mas mantém uma relação espacial com o espaço original, porque se distribui circularmente. E foi esse o ponto de partida, foram três peças para três espaços que se relacionassem também entre si, de alguma forma. Este triplo campo é precisamente porque a coisa se divide em três tempos, não é? Em três momentos. Na verdade, são as ideias. Existe ideia para cada uma das instalações, mas também é pensado com esta leitura coletiva e, portanto, isso une o trabalho. Ou seja, há um percurso que não é um percurso absolutamente fechado, mas é um percurso que permite fazer essa leitura mais transversal em relação aos trabalhos. Claro que depois a cada uma das peças aloja-se uma ideia, mas nós tivemos essa preocupação que entrasse dentro do mesmo campo e essa relação existisse depois entre estes três momentos. Os espaços têm muito protagonismo ou têm um interesse especial, não é? E o lugar que passa a existir com a colocação das peças cria um novo tempo. É óbvio que não negamos toda a possibilidade que possa ter existido nestes espaços, porque não é um trabalho de uma investigação da história do próprio espaço, não. Elas têm essa identidade, mas criam efetivamente um novo tempo que tira partido do espaço, ou desses espaços. E depois tem a leitura que nós fizemos da ligação que existe entre os diferentes espaços. Ou seja, tivemos isso em conta. Porquê? Porque, na verdade, há essa possibilidade de haver uma ligação muito franca entre eles. A ponto de se poderem até contaminar, não é assim uma coisa que nos preocupe, porque esse tipo de levantamento também foi feito do nosso lado. Portanto, no fundo, são três tempos, mas é um novo tempo em relação a este espaço, este lugar. Não é? Não, elas relacionam-se decididamente e foram pensadas, lá está, como o Pedro disse, foram pensadas para se contaminarem entre si. E essa contaminação acontece de muitas formas. Começa porque as salas não são insonorizadas e nós estamos aqui a ouvir já uma das peças que está a funcionar numa sala ao lado. Obviamente essa peça não estará tão presente quando esta estiver a funcionar, mas elas vão se contaminar, porque tem silêncios, porque ressoam no espaço e contaminam-se também temporalmente, porque depois de eu visitar esta, visitarei aquela e a memória de uma afeta a outra. Mas mas contaminam-se ainda de outras formas, ou cruzam-se ainda de outras formas. Cruzam-se porque existem alguns elementos que são recorrentes entre as peças. Elementos estruturais, visíveis, alguns materiais como espelhos, por exemplo, que estão presentes em duas delas. A utilização da luz também tem algumas. A luz é trabalhada de uma forma bastante diferente nas três peças, mas tem pontos de contacto, tem pontos em que harmonizam, digamos assim. Aliás,
esta hibridização chega ao ponto de cada uma das peças, no contexto desta exposição, tem um título específico, mas esses títulos quase que podiam ser atribuídos indiscriminadamente a qualquer uma das 3 peças. Porque nós falamos da especularidade numa das salas, mas ela existe de facto nas 3. Falamos da imanência numa das salas, mas ela existe de facto nas 3, e as relações também. Por isso, as peças criam quase que uma macro peça que é a exposição. Nós já tínhamos estado numa edição anterior do Dar a Ouvir, em que montamos uma peça numa sala do andar de baixo. Nessa altura fizemos alguma investigação sobre a história deste espaço, porque a peça conceitualmente baseava-se nisso. Usava, por exemplo, sons de teares que aludiam à história industrial deste espaço. Estas peças não vão visitar essa informação de novo, mas obviamente beneficiam da nossa experiência anterior de ter trabalhado neste espaço, nestes 2 espaços, quer no Dar a Ouvir, quer no espaço de Convento de São Francisco. Exato. Variadíssimas coisas. Na verdade, enfim, claro que há um interesse muito grande da plasticidade do som, e a maneira como ele se relaciona naturalmente com o espaço, seja uma coisa, e com o objeto e com o lugar. Há uma coisa que é importante, que é a maneira como as pessoas que vivem ou que circulam no espaço têm também diferentes tipos de relações, porque não é uma coisa absolutamente frontal. Apesar de, numa das instalações, nós pomos em causa a questão do plano da imagem, mas de um modo muito objetual, não é? Quer dizer, na verdade, depois há essa imprescindível experiência que se tem na circulação, não é? E a circulação permite precisamente ter eventos que acontecem de um modo, enfim, não digo que seja completamente inesperado, porque há coisas que são programadas. É inesperado para quem vive o trabalho. A instalação sonora, enfim, pode passar por questões que têm a ver com a própria escultura sonora, não é? Ou seja, haver elementos não só físicos, mas também através da utilização do som, que constroem esse lado mais escultórico, dizia eu há pouco, a questão da plasticidade do som, ou a maneira como se pode modelar e então criar de facto esse. E por isso é que eu digo que será a arte sonora em diferentes frentes, quer dizer, porque na verdade a instalação sonora, a escultura sonora, há aqui uma quantidade de situações que não digo que sejam em sucedâneos ou subdivisões do que respeita à arte sonora em geral, mas na verdade nós temos tudo isso está muito presente e é muito trabalhado. Inclusive a relação que existe dos materiais que não emanam som, mas que se relacionam com o som. E isso é uma coisa que é bastante importante. Quando eles existem, não estão apenas e só para criar um outro lado visual ou audiovisual. Porquê? Porque coexistem, mas na verdade é porque prolongam determinado tipo de situações que são muito conduzidas pela existência do próprio som enquanto objeto, também sonoro. As peças partem do som, ou o nosso trabalho parte sempre do som, mas é uma instalação e não é outra coisa qualquer, porque não se esgota no som. Ele parte do som para todos os objetos que estão no espaço e para o espaço, e o trabalho desenvolve-se através das múltiplas relações com o som, com os objetos, com o espaço, com a materialidade do contexto onde o som se desenvolve. Sim. E com a forma como o público pode ser confrontado e estabelecer relações muito variadas com esse som, dependendo de como se mover no espaço, por exemplo, e de como encontrar o espaço. Por isso, lá está,
pode incluir... As peças podem incluir coisas que nós podemos descrever como esculturas sonoras, mas elas existem no contexto de uma instalação, num contexto mais complexo, sempre. Porque há consciência da utilização dos meios. Ok, um speaker é uma coisa que, mesmo que estando calada, está relacionada com o som. E ela é assumida ou é um objeto que é apropriado pelas suas funções e pela sua presença, não é? Porque também conduz à possibilidade de aqui acontece qualquer coisa, mas que se distribui e que se aplica, ou, enfim, relaciona com o espaço também. Este espetáculo que nós criamos com o Rodrigo Carvalho, que faz... Porque nós no espetáculo fazemos apenas o som e o Rodrigo faz a luz e os visuais. E o nosso ponto de partida para este espetáculo, em termos conceituais, foi trabalhar com um sistema modular, ou seja, um sistema composto por partes que depois se podem articular de diferentes formas para dar origem a um todo mais complexo. Mas foi também... Um outro ponto de partida foi que no programa deste espetáculo nós pudéssemos... Bem, nós estamos lá como performers e temos agência enquanto performers e compositores, mas que pudéssemos transferir ou delegar alguma dessa agência para os computadores com que trabalhamos, de forma a criar uma relação... sem tentar antropomorfizar o discurso, criar uma relação em que os computadores não fossem só instrumentos ou só ferramentas que nós estamos a utilizar, mas que também pudessem ter algum tipo de papel na construção do espetáculo. Em que é que isto resulta? Resulta em que todos os três estamos a trabalhar com um sistema que é razoavelmente imprevisível para nós e com que nós temos que criar uma relação de atenção, não é? E uma interação durante o concerto, de forma a conseguirmos conduzir o espetáculo numa determinada direção, reagindo também às decisões que são tomadas pelos computadores. Que obviamente partem de princípios completamente diferentes dos que orientam as nossas, não é? Mas nós gostamos, já há muito tempo que nós experimentamos com coisas parecidas nas nossas performances ao vivo e então aqui em instalações muito mais, porque as instalações são generativas, não são pré-gravadas e não são coisas lineares. E gostamos muito de trazer isso para o espetáculo. Então, aquilo que nós temos são máquinas que reagem a nós reagimos às máquinas, as máquinas tomam algumas decisões que nos forçam a ir por caminhos que se calhar não estávamos à espera, e todos estamos atentos aos três. O Rodrigo está atento, obviamente, àquilo que nós fazemos e reage, ele e a máquina dele reage àquilo que nós fazemos. Nós estamos atentos um ao outro, porque também... Apesar de termos algo análogo a uma partitura ou algo que se aproxima de uma partitura estrutural, as ações individuais de cada um de nós não estão notadas, nem estão pré-definidas. Por isso, existe uma margem muito grande para improvisação durante o espetáculo, quer da nossa parte, quer da parte dos computadores. Por isso, quase que podemos descrever a coisa como um espetáculo para um sexteto e não para um trio. Exato. Essa estrutura, essa partitura ou script, se quisermos, é uma coisa que funciona em blocos, mais uma vez, não é? E que são blocos que da nossa parte nós temos essa referência que é cromática, mas lá está, é o que o Miguel estava a dizer, às tantas há decisões que são tomadas porque o computador também teve alguma decisão na hora. Portanto, há esse diálogo constante, não é? Pois, há coisas que são muito específicas em relação àquilo que eu e o Miguel fazemos o som, efetivamente. Há um diálogo muito franco, obviamente, com o Rodrigo, que conduz e que se relaciona com as luzes e o vídeo. Mas estas variadíssimas camadas, lá está, são todas... Contamos também com a existência do computador e, portanto, o computador também tem esse lugar enquanto personagem, se quisermos. E para além do espetáculo,
que já apresentamos algumas vezes, o trabalho foi pensado desde o início para se poder desenvolver noutras frentes, nomeadamente ao nível das edições, ou da composição linear, chamemos assim, quer sonora, quer audiovisual. Por isso já começaram a resultar deste espetáculo edições audiovisuais, ou EPs com vídeos associados, não sei muito bem como é que as podemos descrever, mas edições musicais que incluem vídeos, onde nós não registamos o espetáculo, mas compomos a partir do material que criamos para o espetáculo. Exatamente. Porque aí já não estamos a tocar ao vivo em frente a um público, já não estamos numa situação, enfim, situada e contingente, não é? Mas estamos a trabalhar com esse material para criar composições lineares para serem ouvidas em casa ou em Claro, outro sítio qualquer. e não é? repetem-se, exato. E o Rodrigo tem, para esse contexto, criado novas peças visuais, algumas a partir de material que usa ao vivo, outras a partir de gravações vídeo do espetáculo, outras a partir até de filmagens que temos feito em estúdio. Exato. É isso. Em parte a coisa também está mais ou menos respondida em relação àquilo que nós estivemos a dizer até agora, mas de qualquer modo, o que é que nós esperamos do público? Não há assim uma expectativa muito grande, ou o que é que esperamos que o público sinta ou reaja, etc. Não temos assim grande expectativa, quer dizer. E por um lado até achamos bem interessante que também haja essa novidade de algum modo, ou essa falta de rede absoluta e de coisa fechada do nosso lado, porque acaba por ser uma experiência completamente coletiva, que uma coisa é esta, nada contra, mas os músicos executarem composições que existem, a outra possibilidade de podermos viver. Claro que nos encontramos numa outra posição em que também temos alguma poder de decisão. E isso não, para quem está apenas e só a experienciar e ter essa. Agora, claro que é imersiva porque há ali uma série de sentidos que estão a ser ativados através de estímulos de resultados que nós estamos a produzir, todos, repito, inclusive o computador, não é? Por isso. Sim, porque temos uma projeção de grande formato, temos a luz que quase contraria a projeção, porque, lá está, contraria literalmente. A projeção é tirada para o palco, a luz é projetada do palco para o público. O som, obviamente, preenche todo o espaço. Agora, a peça é também, ou a performance é também profundamente abstrata, no sentido que não existe uma narrativa. Existem estruturas narrativas, mas não existe uma história, uma narrativa nesse sentido que nós estejamos a contar. Mas decididamente existem estruturas que se aproximam de estruturas narrativas. Temos atos, dentro de cada um desses atos temos uma microestrutura e temos relações até entre as partes, não é? Entre o primeiro ato e, sei lá, o sexto existem elementos que recorrem, não é? Que ecoam mais tarde. Mas isto são coisas para serem descobertas pelo público, elas não são absolutamente explícitas, não é? Sei lá, uma música romântica. Mesmo que existam algum tipo de sonoridades, enfim, daquelas que nós colocamos, que possam ser reconhecidas e que possam ser visuais de algum modo, ou seja, coisas que se reconhecem com a referência que nós temos da nossa experiência, da nossa, enfim, são os mais concretos, não é? São os mais concretos, sim. Mas que por vezes, é curioso como por vezes esses sons concretos tornam-se completamente abstratos por causa do contexto. E aí sim, de facto, há uma questão de construção narrativa, não pelo estímulo daquilo que é conduzido através do que se reconhece, mas sim da relação que existe de todo o universo sonoro, aquele que é efetivamente mais gerado e abstrato, outro que é gravado e reproduzido, mas que acaba por ser também processado por nós e pela máquina.
Nós começamos, ou esta colaboração começou num contexto estritamente musical, e começou num contexto de improvisação ao vivo com computadores, justamente. Porque começou quando ambos, vindos de experiências diferentes e de outros projetos musicais, encontramos este ponto em comum, este interesse em comum de trabalhar com o computador como ferramenta, instrumento, parceiro musical. E numa fase inicial, quase que nos dedicamos exclusivamente à improvisação ao vivo com computadores. E tentando explorar aquilo que na altura parecia a coisa mais interessante com os computadores em palco, que é quase a infinidade de recursos a que a máquina nos dava acesso. E que é interessante. Ainda é interessante hoje em dia, mas que entretanto deixou de ser o nosso principal foco de atenção. E porquê? Porque isto levou-nos, ou esse trabalho levou-nos, em primeiro lugar, levou-nos a começar a compor, que era uma coisa que não fazíamos tanto. E a começar a compor em estúdio e aí a utilizar os computadores de outras formas. Não é? Continuávamos a tirar partido desse luxo de poder mobilizar imensos recursos, mas começamos a usar o computador de outras formas, começando a dar ao computador um papel mais ativo ao nível destas decisões que pode tomar, por exemplo, usando processos que sempre que são executados resultam em coisas relativamente diferentes. Isto quer dizer que se estamos a trabalhar mesmo num editor de áudio, se fizermos bounce da peça 2 vezes, se exportarmos 2 vezes, o resultado não vai ser exatamente o mesmo. O que de um ponto de vista, do nosso ponto de vista enquanto compositores, é super interessante. Mas esse trabalho depois levou-nos a experimentar outras coisas ao vivo, nomeadamente a trabalhar com artistas visuais ao vivo. Neste momento estamos a trabalhar com o Rodrigo, mas trabalhamos com uma série de outras pessoas ao longo dos anos. E pessoas que em comum têm, acima de tudo, o facto de também usarem os computadores como uma ferramenta para trabalhar em palco. Por isso, pessoas que tendem a trabalhar com coisas imprevisíveis, com coisas generativas e não tanto, com vídeo linear pré-gravado, por exemplo. E a dada altura, damos por nós a fazer instalações. Quer dizer, damos por nós com vontade de experimentar isso, não é? Ou seja, de trazer algumas das estratégias que usávamos em palco para outros contextos, que pensamos e que vemos como tendo muito em comum com a experiência musical do concerto. Isto para o público, atenção, para os visitantes. Existem muitos pontos de contacto e muitas analogias entre aquilo que acontece num concerto e o que acontece aqui. Existe, obviamente, uma relação temporal completamente diferente, não é? E uma capacidade do público controlar a sua experiência estética muito diferente. Mas isso foi quase que uma evolução natural do trabalho que fazíamos em palco, do trabalho que começamos a fazer com artistas visuais, de algumas experiências também que fizemos com fazer música para teatro. E com músicos... E com outros músicos. Outros músicos que trabalham com instrumentos ditos convencionais, quer dizer, a fazer esse tipo de relação também fizemos variedíssimos, inclusive com escrever partituras para serem executadas por músicos. Porque essa relação com outros instrumentistas começou desde o início porque fazíamos improvisação e porque já tocávamos com improvisadores e continuamos. Nós mudamos os instrumentos que usávamos, mas os outros não, necessariamente. Mas isso levou-nos também, a dada altura, a responder a convites para compor para outros instrumentistas, nomeadamente para ensembles de percussão, por exemplo. Exato. As artes sonoras, enfim, agora e desde que efetivamente começaram a acontecer de uma outra maneira,
Enfim, eu não fazia uma divisão, sinceramente. Neste momento não fazia uma divisão. Não sinto que... É óbvio que há coisas que são muito específicas e há trabalhos que são muito específicos e que se encostam e que são definitivamente dentro dessa área. Mas no contexto contemporâneo, eu acho que há de facto uma fusão, se quisermos. Não é misturar e confundir as coisas. É de facto uma fusão da utilização dos variedíssimos meios, não é? E as artes sonoras também estão lá, não é? Quer dizer... não sei, sinceramente não é qualquer coisa que eu repito, não estou a fazer nenhum tipo de confusão e querer misturar tudo como se fosse tudo a mesma coisa, mas na verdade há uma relação e uma fusão entre variedíssimos modos de fazer e que inclui naturalmente a arte sonora, enfim, na produção contemporânea, se quisermos, ou Há uma atual. tendência, sim, há uma tendência para a multimodalidade, não é? Que é facilitada também, olha, sei lá, pelos meios digitais, que são multimodais, ou tendencialmente multimodais. E isso foi uma coisa que nós, ao longo dos últimos anos, muitas vezes exploramos e continuamos a explorar. Agora, no caso do nosso trabalho, há uma relação com uma história, com uma tradição das artes sonoras, não é? E da música que é muito forte e que o informa de uma maneira determinante, não é? E que nos leva, como já dissemos, creio, a começar a pensar as peças em termos sonoros. Elas não são exclusivamente sonoras, não é? Claro, são instalações, mas elas começam a ser... Estou a falar destas peças. Sim. Mas elas começam a ser pensadas pelo som, e isto quer dizer pelo timbre, pelo tempo, pelas dinâmicas, pelas relações causais e pelas relações estruturais no tempo entre sons. E continuam a ser pensadas sempre a esse nível. Mesmo as decisões formais, objetuais, espaciais, ou visuais, como acontece na peça que tem um ecrã, todas elas acabam por ser, no fundo, também decisões sonoras, musicais. Apesar disso poder não ser imediatamente evidente, não é? Para nós as peças são sempre, este tipo de peças, são sempre coisas em que a musicalidade está presente em todas as decisões. Sim, pois eu só estava a enfim, tentar perceber esta questão do contexto contemporâneo, não é? Em relação aos nossos casos, com certeza que é por aí, com certeza, e de facto isso é importante sublinhar que naturalmente e invariavelmente parte do som. Eu tenho uma formação de artista plástico e sou artista plástico e o Miguel é designer, mas não há uma tendência de cada um trazer uma espécie do seu território para o trabalho. Há esta coisa que é de facto em comum e que parte do som e da experiência do som e enfim, do encanto ou não é? Da plasticidade dessa realidade do som, não é? Felizmente temos essa capacidade de o poder viver de algum modo, mas sim, isso, enfim, agora a relação que existe com a contemporaneidade, quer dizer, sim, eu acho que aquilo que tu disseste é verdade, esta relação que existe e esta vivência que existe agora da questão do digital e deste lado multimodal, sim, ou seja, é uma linguagem que a contemporaneidade depressa fez entender as pessoas que usam, que ouvem e que de algum modo, quer dizer, há uma proximidade muito grande em relação aos meios e aquilo que realmente é a utilização, enfim, por toda a gente. Isso, por vezes, quase que parece obrigar a um certo maximalismo,
parece obrigar a que o som tenha que ser sempre usado numa exposição, ou que o vídeo tenha que ser sim, usado, pois. ou que todos os recursos tenham que ser necessariamente usados. Nós, em certa medida, e porque mantemos o foco no som, acabamos por não nos sentir obrigados a engajar todos esses recursos. Não é? Nestas peças, por exemplo, temos um ecrã, não projetamos lá vídeo. Já fizemos outras instalações com componentes de vídeo, mas já há muito tempo que não o fazemos. Não é? Temos muito pouco movimento. Aliás, não temos praticamente movimento nenhum, temos luzes dinâmicas numa das peças, mas temos objetos que se tornam dinâmicos por causa do movimento das pessoas na sala. Porque temos, por exemplo, espelhos, temos luzes e sombras, e temos o som, claro. E temos uma certa coreografia que se vai desenvolver nas peças, mas que não é desenvolvida pela peça propriamente dita, é desenvolvida pela relação entre a peça e os visitantes. É sempre aliciante qualquer tipo enfim, vamos chamar novidades ou coisas mais recentes, não é? É sempre aliciante compreendê-las de algum modo e tirar partido dela, ou entrar em diálogo novamente, aquilo que se dizia há pouco, com elas, não é? Mas eu acho que é igualmente interessante, se quisermos, ou achamos, creio eu, não esquecer tudo que ficou para trás, como se, ok, agora há esta novidade que cobre ou que oculta tudo o resto. Não, pelo contrário, isso é o que eu acho que é mesmo muito interessante a ver também, não é recuperar de um modo saudosista, mas sim fazer uma relação muito franca entre o que algo que aparentemente é obsoleto, e não apenas e só porque é obsoleto e é interessante e é fashion usar a coisa obsoleta, ok, vamos pegar outra vez no VHS porque tem aquele ruído, etc. Não, há qualquer coisa que aquele meio oferece, se quisermos, não é? E aquilo que vem por aí, ou que está a acontecer, ou é o que é mais recente, ou que está mais... e o que se avizinha é sempre muito interessante poder fazer relações ou até aproveitar apenas e só aquilo que aquilo já vem oferecer de uma ou outra maneira, ou se vem relacionado de outra maneira, não apenas e só oferecer, mas também relacionado de outra maneira, quer dizer, é óbvio, eu acho curioso é que, por exemplo, mesmo em 25 anos há determinado tipo de material que nós produzimos que neste momento tem outra, eu vou utilizar uma palavra, tem outra resolução. Na verdade, tem outra resolução. Sim. E isso não é pecado, e não é pecado e não é qualquer coisa, ok, ficou para trás. A tendência é poder utilizar os meios e não tornar as coisas excessivamente datadas, seja para o passado como o que será previsivelmente, presumivelmente o futuro, não é? Sim. Sim, nós temos vindo a incorporar tecnologias novas continuamente, quando faz sentido. E acho que é mesmo isso, é quando faz sentido para o projeto que estamos a usar, porque coisas análogas, inteligência artificial, que é um termo muito que descreve assim uma panóplia de tecnologias que nunca mais acabam, sim, temos vindo a usá-la desde há 20 e tal anos. Não a inteligência artificial generativa como ela existe neste momento, que eu me lembre, ainda não usamos isso em nenhum projeto, se calhar porque ainda não a achamos suficientemente interessante para incorporar num dos projetos. Mas já usamos tecnologias análogas, de aprendizagem mecânica e por aí adiante, quando fazem sentido. O projeto que temos em curso e que irá continuar é o projeto com o Rodrigo do espetáculo. Não só porque temos outros espetáculos marcados, mas também porque, para além do espetáculo, temos esta série de edições que começamos. Fizemos já a primeira, há uns meses atrás, e temos outras previstas.
E estamos, lá está, estamos a revisitar cada um dos atos do espetáculo com uma edição em que compomos um tema linear que tem resultado até bastante diferente daquilo que tocamos ao vivo. Obviamente tem elementos reconhecíveis, mas é muito diferente do que tocamos ao vivo. Compomos também uma peça audiovisual e ainda pedimos a uma terceira pessoa, um convidado, para compor um tema novo, que temos chamado de remistura por facilidade, mas não é uma remistura, porque damos acesso ao nosso material sonoro, mas não à nossa composição. E a pessoa compõe a partir daí. Por isso esse é um projeto em curso. Outro projeto que temos em curso são as instalações ou a documentação, não sei se é o melhor nome para lhe dar, mas uma série de edições que estamos a fazer a partir das instalações. Que, mais uma vez, não são documentação, são revisitações do material sonoro das instalações em formato áudio linear.